Deixa eu achar aqui. Gente, boa noite. Hoje estamos dando início a mais uma webconferência de Ciência da Informação e Biblioteconomia. A gente já descobriu qual é o erro que dá nos celulares. É quando um aparelho é iPhone e o outro aparelho é Android. As versões não são muito compatíveis. E a gente está procurando solução, mas ainda não encontrou. E a gente vai fazer assim hoje, a gente já pede desculpa, mas, enfim, pelo menos a gente vai poder ouvir a Lei e ver ela. A Alessandra Nunes de Oliveira, quem vai falar com a gente hoje. O tema é o silêncio da punição, censura às bibliotecas, bibliotecários e informação. E a Alessandra é mestre em ciência da comunicação pelo programa de pós-graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará, a UFPA. Atualmente é pesquisadora CNPq no projeto Vivências Amazônicas, o Museu Gold, como sala de aula no Museu Paraense Emílio Gold. Não sei pronunciar. Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. Suas pesquisas enfocam a memória jornalística paraense, censura informacional, narrativas midiáticas, histórias do livro e bibliotecas, protagonismo biblioteconômico, ética bibliotecária, imagem política e análise crítica do discurso. Autora de vários artigos sobre a temática de censura e propaganda política. Participa do projeto de pesquisa Publicidades, como marcas midiáticas de consumo. Então, novamente, para quem entrou depois, a gente vai fazer assim por enquanto, para a gente poder ir ouvindo a Alê. Mas a gente está aqui, tá bom? Alê, é com você. A gente fica naqueles 30 ou 35 minutos. E aí, no final, a gente vai para as perguntas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês sobre essa temática polêmica também, que é sobre a censura. Porque quando eu comecei a estudar sobre censura, uma coisa me inquietava bastante a respeito dessa abordagem, porque a gente pega muito na disciplina História dos Livros e das Bibliotecas a censura sobre a queima de livros, a queima da Biblioteca de Alexandria, né? A gente pega também sobre o filme do Humberto Eco, O Nome da Rosa. A gente pega sobre a Biblioteca de Alexandria, que fala lá que só os livros de Alá que deveriam ser preservados. Mas uma coisa me inquietava muito, porque a história da humanidade está recheada de censura, queima de livros, opressão nas bibliotecas. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu observei que a questão da era moderna também merecia uma atenção. Principalmente a questão que levou à Revolução Francesa. Lembrando que, antes da Revolução Francesa, a sociedade estava sobre o primeiro estado e o segundo estado. O primeiro estado, né, que era o clero, o segundo estado era a nobreza. O terceiro estado era o povo. O povo estava submisso total ao primeiro e ao segundo estado. Então, vamos primeiro rememorar sobre essa questão da era moderna, um pouco lá da memória da Revolução, o que ocasionou a Revolução Francesa. Que, aparentemente, não tem nada a ver assim, com a biblioteca, livros, sim. A Revolução Francesa, ela ocasionou justamente pela informação, pela busca do conhecimento, em que o povo não estava mais aguentando estar subordinado àquela opressão. E o que aconteceu? Vieram os iluministas, à luz da razão. O que eles fizeram? Eles começaram a escrever em panfletos, em linguagem simples, justamente para alcançar o povo que também não era alfabetizado. Mas o que eles fizeram? Olha só, como a censura ela se mostrou muito nessa época. O clero, sabendo disso, a nobreza, sabendo disso, começou a fiscalizar a sociedade francesa daquela época. E a informação sempre busca as suas, como eu posso dizer assim, as suas linhas para alcançar a população. E os livros eram escritos e colocados dentro de outros livros para a população ter acesso. E daí, Diderot, Voltaire, começou a ser divulgado as ideias da razão para eles. E daí o povo começou a ter esse conhecimento, começou a ter essa informação, e aí eles começaram a
têm um pensamento mais crítico, que eles não deveriam estar submetidos a essa opressão do primeiro e segundo estado. E daí, o Falcon tem um autor que ele fala que a Revolução Francesa, ela foi primordial, porque foi a partir dela que começou as ideias de expandir as bibliotecas, expandir os livros, que até então os livros eram só deixados para o clero e para a nobreza. Até então o povo não tinha acesso. E os iluministas, eles tiveram essa ideia de começar a escrever pequenos livros em linguagens fáceis, justamente para o povo ter esse acesso. E daí eles defendiam que as bibliotecas deveriam ser para todos, porque até então, como sabemos, aprendemos isso na história das bibliotecas, as bibliotecas eram apenas restritas ao clero, ao primeiro e segundo estado, ao clero e à nobreza. Então, eles defendiam que não, as bibliotecas deveriam ser democratizadas, a educação deveria ser para todos, os livros para todos. E daí surgiu, né, a Revolução Francesa, porque eles começaram a estudar, começaram a se tornarem mais críticos e não aceitaram mais sobre a opressão que estavam. Bom, partindo de uma questão, porque a Revolução Francesa ela requer uma coisa mais aprofundada. Eu fiz aqui uma breve explanação. Agora nós vamos partir para uma questão nos anos de 1940, não, 1939. Vamos chegar aonde? Um assunto um pouco polêmico, que é a questão do nazismo. Toda vez que estudamos sobre o nazismo, a gente sempre fica em campos de concentração, Hitler, a gente sempre fica nesse diálogo. Só tem que o que nos importa agora é justamente a questão das bibliotecas. As bibliotecas e os livros que foram primordiais. Assim que Hitler, com a sua ideologia nazista, chegou ao poder, a primeira coisa que ele pensou foi nos livros, foram nas bibliotecas. Temos que extirpar toda a ideologia que não condiz com a gente. E aí, o que eles fizeram? Começaram a caçar livros em todas as bibliotecas alemãs. Tem um autor chamado Thomas Mann, ele retratou isso, que em 1939, ele estava de férias e ele criticava a ascensão do nazismo. Ele estava de férias em Auschwitz, na Alemanha, e aí chegou uma carta para ele. Quando ele abriu a carta, eram livros carbonizados e cinzas. Era o livro dele que foi queimado. Justamente servia como uma forma de ameaça para o que estava a fugir, que seria a queima de livros. Tem um autor que chama Erich Hennig, ele fala que aonde queimam o livro, acabam queimando homens. Era uma previsão do que poderia surgir. Tanto que um dos livros queimados na ascensão do nazismo foi ele. E o que aconteceu? Existiu em 1933, 10 de maio de 1933, o Bücherverbrennung. O Bücherverbrennung é uma palavra alemã que diz queima de livros, contra toda ideologia que não condiz com o nazismo. Então, o que aconteceu? Eu trouxe algumas fotos aqui. O nazismo, aí vocês podem pensar, mas como é que eles conseguiram sair queimando? Quem apoiou constantemente essa ideia foram os próprios estudantes universitários da Alemanha, porque o nazismo primeiro trabalhou na mente deles com as propagandas, filmes, documentários, cartazes. Eles trabalharam justamente isso com as crianças e os adolescentes, para justamente eles serem o alvo que foram para percorrer os livros nas bibliotecas alemãs. Tanto é que os estudantes universitários, que estavam fervorosos com a ideologia alemã, eles percorreram, naquele 10 de maio de 1933, todas as bibliotecas particulares, todas as bibliotecas públicas alemãs, justamente para pegar esses livros que não condiziam. Agora, eles tinham uma lista elaborada por um bibliotecário nazista, Wolfgang Hermann. Esse bibliotecário, ele fez uma lista de descartes justamente para eles caçarem e pegarem. Eles iam com essa lista e tinham também as 12 teses alemãs. As 12 teses alemãs diziam por que esses livros tinham que ser destruídos, tinham que ser queimados. Justamente porque toda a ideologia alemã estava no triunfo da raça ariana.
literatura judaica deveria ser queimada. Tanto é que Freud foi um dos que foram mais perseguidos, as publicações de Freud foram um dos que foram mais perseguidos. Tanto é que eu trouxe aqui umas fotos dos estudantes alemães, não sei se vocês podem ver, dos estudantes alemães, eles iam nas bibliotecas, pegavam os livros e levavam para carrinhos. Tinham carrinhos em todas as cidades alemãs justamente para acumular. Aqui, eu trouxe mais outro aqui, olha. Podem ver que a galera bem jovem mesmo, olha, eles entregando os livros nos carrinhos. Eu quero salientar que tinha um estudioso chamado Philip Schaff. Philip Schaff, ele estudava sobre a descriminalização dos homossexuais da Alemanha. E essa biblioteca dele foi uma das mais perseguidas. Aqui foi essa biblioteca. Foi justamente ele descriminalizar. E, claro, isso era contra o princípio nazista. E aqui, de tanto eles percorrerem, e chegou o dia que eles queimaram os livros. Aqui. Tem muitas fotos sobre essa queima de livros. Tanto é que existem filmes que falam sobre a queima do livro nazista, que é a menina que roubava livros. Quem já assistiu ou quem já leu o livro, ele pode se identificar com o que eu estou falando, que deve já ter visto essa cena. Justamente. E aí chegou Joseph Goebbels. Joseph Goebbels foi, né, ele que também estava por trás de toda essa ideologia. Ele era da comunicação, ele fazia parte dessa assessoria da comunicação dos nazistas, ministro da comunicação. E aí ele defendia que a Alemanha tinha que se limpar de tudo que não fazia ao moral e aos bons costumes. Eu estava analisando nas minhas pesquisas quais são as desculpas, entre aspas, que eles utilizam, por que tem que estipar os livros, por que tem que descartar os livros. Eles ficam, na nuvem de palavras que eu observei, eles ficam sempre na questão da moral, da família e dos bons costumes. São as palavras que eu mais acho, tanto na censura da Alemanha, quanto na censura nacional daqui do Brasil, que eu analisei, pegando o gancho de 1940 também, e a gente não pode esquecer de também olhar para o Brasil. No Brasil teve a ditadura militar, né? Mas em 1940 a gente era Vargas. A era Vargas justamente pega essa ideia um pouco do nazismo, porque Getúlio Vargas, ele buscava a modernidade, mas eu chamo essa modernidade de modernidade conservadora, porque ele buscava ao mesmo tempo crescer a ideia de nação, tanto é que foram criadas várias propriedades com a busca do nacionalismo dele, mas ao mesmo tempo, olha só, eles buscam logo, assim que eles chegam ao poder, eles buscam logo o quê? Trabalhar a informação, trabalhar os livros. É o controle ideológico chegando. Então, tanto é que ele perseguiu também no Brasil, perseguiu Jorge Amado, foi perseguido, Capitães da Areia, Mar Morto. Eu fui buscar por que ele perseguia. Aí, eu estudando esses livros, eu analisei, né? Isso aqui provavelmente é o que ele não gostou. Porque Capitães da Areia já fala justamente de uma realidade que Getúlio não queria que mostrasse para o Brasil. A realidade de crianças abandonadas, que trabalham na rua e estão propícias a vários motivos alheios ali. E isso ele não queria. Ele queria, não, que o nosso país é o excelente. E justamente criar essa visibilidade de país que trabalha na economia, trabalha nos bons costumes. Isso ele não queria. O outro livro, Jorge Amado, que ele perseguiu foi Mar Morto. O Mar Morto, eu dei uma lida bacana nele, porque o Mar Morto de Jorge Amado trabalha a questão da paixão. Que Jorge Amado fala que ouvia os gemidos de amor no cais. Isso ele não gostava. Mas, ao mesmo tempo que ele perseguiu autores, Jorge Argelin também ele perseguiu, uma questão ideológica que eu analisei tanto no Estado Novo de Getúlio Vargas,
quanto no nazismo, é que ao mesmo tempo que eles estipavam todos os livros que eles não queriam, eles também, as editoras aumentavam. Na Alemanha nazista, eles excluíram vários livros, mas ao mesmo tempo, as editoras trabalhavam desenfreadamente para aumentar a produção livresca agora da ideologia crítica. Tanto é que no Estado Novo, a gente chamava a juventude do Estado Novo, né? O novo homem, justamente ligando o novo homem para uma nova era. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é que o Estado Novo trabalhava com os livros. Olha, a juventude no Estado Novo. Isso aqui é uma cartilha, só para vocês verem. Olha, a criança aqui. Olha, Getúlio Vargas para crianças. Ou seja, vamos tirar os livros, mas também vamos ser estratégicos. Vamos trabalhar com livros melhores para a população. Ou seja, criar um controle ideológico, justamente isso. Então, lembrando que no Estado Novo, quem foi que criou esse controle ideológico? Partiu de Gustavo Capanema. Gustavo Capanema foi o idealizador também de rememorar o Instituto Nacional do Livro, que é até então o Instituto Cairu. Aí virou o Instituto Nacional do Livro. Ele enviou uma carta para Getúlio Vargas dizendo que o livro é bom, mas ele não deve ser usado como um instrumento do mal. Ele achava que o livro ele estava apto a ser um instrumento do mal, para vocês terem uma ideia aí do controle ideológico, como é que começou. Tanto é que no Instituto Nacional do Livro, eu analisei algumas críticas, assim, que eles expandiam as bibliotecas para todo o Brasil, para o interior do Brasil também. As publicações aumentaram, as pessoas tiveram acesso a vários livros. Mas aí fica uma questão, que isso me inquieta quando eu leio. Porque o que adianta aumentar tanto as bibliotecas para todo o Brasil, com esse plano ideológico, né, do INL, que de fato ocorreu. Mas aí os livros estavam doutrinados. Aí isso me inquieta. Até que ponto isso é legal? Ter tantas bibliotecas, tantos livros, mas aí está com um controle ideológico. Só tem aqueles livros para formar os cidadãos que eu quero. Então, isso me inquieta, porque analisando isso do Estado Novo, Instituto Nacional do Livro, eu vejo muitos comentários a favor. Então, isso é uma coisa a ser pensada, porque vamos ter muitas bibliotecas, né, no tempo do Estado Novo? Vamos, tanto é que teve. Vamos ter muitos livros? Vamos. Mas todos aqueles que trabalhavam nas bibliotecas, todos aqueles que estavam tendo acesso ao livro, tinha que estar submetido ao plano ideológico. Então, isso me inquieta, porque até que ponto a gente pode dizer que isso foi bom ou não, certo? Então, partindo rapidinho dessa memória que a gente pegou desde a Revolução Francesa, que a gente estudou, que é um pouco esquecido, que eu acho muito bom a gente sempre levantar em pauta a questão do ministro, da luz da razão. Eu quero trazer agora para vocês a questão da contemporaneidade, porque quando nós pensamos em censura, a gente sempre fica muito nesse clichê de olhar de cima para baixo. Os governantes, o Estado que rege a gente, então a gente fica na apreensão. Mas aí eu trago um pouco uma ideia de Thompson, que ele fala que a gente tem que estudar de baixo para cima. Eu trago um pouco também a ideia de Gilberto Velho, que o Gilberto Velho, ele diz assim, que a gente tem que estranhar o conhecido. Quando a gente pensa em censura, eu acho que a gente fica um pouco no clichê de achar só alguém maior que está nos censurando. Agora, vamos olhar para a gente, nas nossas práticas bibliotecárias. Porque quando pensamos em censura, a gente pensa que censura punitiva, censura prévia. De fato, censura prévia, a gente estuda muito quando a gente está estudando ditadura, a gente estudando muito essas ideias dos governantes. E a censura prévia é chamada de aviso. Olha, não faça isso. Não, já está dizendo preventiva, não faça isso. Porque aí a gente vai chegar no gancho da censura punitiva, que é outro tipo de censura. Porque a censura prévia te avisa o que tu não deves fazer. Aí vem a censura punitiva. Se tu fizestes, tu vais agora sofrer. Na verdade, a censura punitiva... Quando pensamos em censura punitiva, a gente pensa no pau de arara,
na censura punitiva explícita, o que não é verdade. A censura sabe quando a erva daninha que devasta o pasto, como quando dizem, a gente tem que ficar pensando nessa erva daninha, porque a gente tem que analisar que ela também está na nossa prática. Quando a gente fala em censura punitiva, a gente pensa vamos dizer, no explícito. Mas Foucault, eu trago Foucault, que ele diz que a censura punitiva, hoje em dia, ela é discreta. A censura punitiva, agora, ela é sutil. Porque você pode pensar, pode existir censura punitiva, sim, nas nossas bibliotecas. Os bibliotecários podem estar fazendo censura punitiva. Porque, em que momento isso acontece? A censura punitiva acontece justamente quando tu pune um usuário, quando tu pune porque ele deixou de... Gente, a vida tem vários motivos alheios. Então, quando tu pune um usuário porque ele deixou de entregar um livro tal dia, busca saber por que ele não entregou. Uma vez eu fui falar isso em uma banca, uma pessoa da banca falou assim para mim, mas o cachorro morreu dele, o que eu tenho a ver? Assim, ele tem o direito, ele tem o dever dele de entregar. Mas eu penso assim, a gente tem que ativar na gente o nosso lado sensível. Um cachorro para ele pode não ser, para a pessoa que me falou isso, pode não ser nada, mas para o estado emocional daquela pessoa, o que é relevante. Então, a gente tem que buscar esse agir comunicativo, porque buscar conversar, buscar entender o usuário. Eu não quero que a minha biblioteca seja um espaço de punição, entendeu? Aí eu fico sempre com esses questionamentos, porque essa foi uma das ideias. Quando eu fiz esses levantamentos de pesquisa sobre tipos de censura nas bibliotecas, eu presenciei essas coisas. Outra questão da censura prévia e da punitiva também é quando a gente chega numa biblioteca, a gente puxa agora para beta, o sistema panóptico. Quando você chega numa biblioteca, está cheia de avisos, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Isso é uma censura prévia, porque tu está avisando, olha, não faz isso porque pode acontecer isso. Temos direitos e deveres, sim, temos. Mas eu puxo agora o que o Almeida Júnior diz. O Almeida Júnior diz que essa não é a medida, a Vergueiro também diz que punir não é. Punir só afasta as pessoas das bibliotecas. Então, a gente tem que buscar o nosso lado relacional com as pessoas. Buscar conversar, buscar entender o outro. Olha, a gente pode conversar, a gente pode entrar num acordo aqui. Vocês estão entendendo como essas ideias. Eu trago aqui também uma questão da censura técnica. A censura técnica, o que é censura técnica? Você não tem acesso porque um sistema caiu. Eu fui numa biblioteca para emprestar livros, não pude emprestar, porque o sistema estava fora do ar. E acabou. Aí acabou, eu falei, não posso emprestar, não tem outra alternativa, não. Só pelo sistema. A gente não pode conversar, sabe? É tudo que te proíbe de ter acesso ao conhecimento é visto como uma censura. Mas por que a gente não percebe que é uma censura? Porque a censura, ela é velada, ela está enraizada. Por quê? O status quo, você chega num ambiente de informação, você já vê toda a normalização daquele ambiente. Como ele já está feito, ele já está formado, a unidade de formação já tem as suas normas. Então, tu não vais extrapolar. Isso é o status quo. Você não busca quebrar essa barreira. Eu puxo o Adorno. O Adorno, ele fala que a emancipação, ela tem barreiras. Ela vai ter conflitos. Então, a gente vai ter que defender, a liberdade da informação. Não vai ser fácil, não vai ser. Mas e aí? Toda vez que tiver essa barreira, bora buscar o diálogo relacional, outras alternativas. Mas a nossa primordialidade é o usuário. O que eu vejo é que a gente está muito patrimonialista. O livro é meu, eu me aproprio, eu trabalho ele, sabe? O usuário em segundo lugar. Então, acho que isso eu puxo agora para a censura burocrática. A censura burocrática, a burocracia ela é importante para as questões de organização, de confiabilidade de documentos.
mas a censura burocrática, excessivamente nas unidades de informação, elas afastam os usuários. Quantas vezes alguns usuários já nem quiseram mais entrar numa biblioteca, já não quiseram mais ter acesso a algum produto dali, justamente porque tem muita burocracia, tu tens que falar com sei quem, papel, muitos papéis. Eu acho que toda vez que a gente trabalha essas questões de barreiras, a gente está se puxando para uma questão de poder. O poder ele se mostra dessa forma, o poder se mostra querendo botar barreiras. Ah, não, mas já são as normas. Isso aí tu já vais ficar no status quo. Por que a gente não pode buscar outras alternativas, outras relações, conversas, para mudar aquilo que já está há bastante tempo já enraizado ali? Então, eu trago para vocês a censura burocrática. Aí, com essas vertentes, eu quero só levantar uma questão de quando eu estava fazendo esses levantamentos sobre censura em bibliotecas. Bibliotecas que, aqui em Belém, que tu não pode entrar com uma garrafa de água. Simplesmente tu não pode entrar. Eu não sei por quê, não quiseram responder. Diz, não está na norma, eu só falo isso. Aí, essas coisas, eu que já sou bibliotecária, eu estranho. Porque se a outra pessoa nem vai mais querer ir. Então, eu sempre fico nessa pergunta que quero dividir com vocês, compartilhar com vocês, se o bibliotecário, ele é censor disseminador. Porque eu vejo ele buscando disseminar informação, tem alguma barreira ali que vai dar para trás. Por quê? Algumas vezes que eu analisei bibliotecas, eu fiquei pensando que nós bibliotecários, nós ficamos entre a liberdade profissional combinada à padronização técnica. E a padronização técnica, ela te congela. Então, eu vou levantar aqui para vocês umas coisas que eu analisei em algumas bibliotecas que podem sim, a gente pode conversar, mas podem sim ser vistas como alguns aportes de censura, tá bom? Impedir o acesso de usuários aos acervos. Tem bibliotecário que impede o usuário ao acervo? Explicitamente não. Mas quando tu impede o acervo fechado é um questionamento também que eu fico assim, arrasada, porque tem detetizador, mas ao mesmo tempo está fechado o acervo. Aí eu não entendo isso. Porque, assim, quando tu fecha um acervo, as pessoas só vão ali prestar e devolver. Prestar e devolver. Quando tu tá andando pelo acervo, aparece um outro livro, sabe? Vai te dando vazões para outros tipos de conhecimento. Então, eu fico muito triste quando eu vejo bibliotecas com acervos restritos. Eu sei que existem as obras raras, sim, essas aí a gente fica... Mas acervos normais impedem os usuários. Então, se a gente quer chamar as pessoas para a nossa biblioteca, elas têm que andar nos corredores dos acervos, procurar livros. Até às vezes tem gente que só quer sentar, pegar algum livro ali e ficar de boa. Mas não, tem biblioteca, tem muitas bibliotecas paraenses que ainda tem isso de restrição de acervo. Ou seja, o usuário, o máximo aonde ele vai é no balcão de empréstimo. Tá? De lá para lá ele não pode entrar. Então, isso é um caso também a ser pensado. E quando punições são estabelecidas, como eu falei, as punições nas bibliotecas, né? Tem um autor que eu gosto, que é o Souza, ele conceitua esse negócio de punição, de pedagogismo. A gente aprende que a melhor maneira de um usuário não atrasar é a gente punindo. Olha, você vai ficar afastado tantos dias. Isso é um pedagogismo. A gente tem essa ideia que punir, afastar, ele vai aprender. Não, ele pode não aprender. Ele simplesmente até nem vai entregar o livro, ou se entregar, ele nem vai querer muito mais saber da biblioteca. O que a gente busca fazer com essa questão da punição é educacional, é emancipatória, é conversar, buscar esclarecer para eles por que não deve atrasar o livro, porque outros usuários vão ficar prejudicados, sabe? Conversar. Quando eu, na biblioteca, eu sempre busco isso. Conversar lá na biblioteca do Museu Guild, quando eu faço o empréstimo, eu falo, olha, busca, sabe,
as pessoas entendem. Eu não subestimo elas. Elas entendem, realmente. E tanto é que isso dá certo. Pode não dar certo para alguns, mas eu também não vou pegar de um que não quer entregar no tempo certo e banalizar para todos. As pessoas, elas entendem se tu falares com jeitinho, olha, outros usuários vão precisar desse livro. Mas punir ainda não é a melhor alternativa. Punir, a gente só vai estar deixando a biblioteca justamente com sistemas opressores que a gente tanto condena, né? Então, também vamos pensar nisso. E quando o acesso informacional é excessivamente burocrático? Como eu falei, a burocracia, ela afasta as pessoas. Quantas vezes a gente já deixou de frequentar tal lugar, ou pensou 2 vezes em algum lugar, justamente pela burocracia? E então, isso para a biblioteca é desumano, porque a gente busca uma biblioteca, o lado humanístico, para que todos tenham acesso à informação. Então, eu acho que algumas bibliotecas ainda pecando nessa questão burocrática, que também é uma forma de censura. A censura burocrática, ela te afasta. A censura, ela não... Lembrando que a censura, ela não só te proíbe explicitamente, mas ela também faz tu se afastar de ir a certos lugares. Porque ali foi colocado barreiras para ti. Então, tu vais deixar de ir à biblioteca justamente por algumas barreiras que foram colocadas para ti. Na minha pesquisa sobre censuras que eu fiz, uma moça me disse que ela foi proibida de entrar numa biblioteca porque ela estava de short. Uma biblioteca, assim, popular. Aí, isso requer entender por quê, né? Mas, assim, aparentemente, isso não é uma coisa que se faz. Uma pessoa de short não pode entrar numa biblioteca. Eu nunca mais esqueci isso. Então, gente, aí a alternativa. O que podemos fazer para isso? Ser bibliotecários progressistas. Os bibliotecários progressistas. Aqueles que buscam questionar por que dessa norma? Por que a gente não pode buscar outra alternativa? A norma te congela. Se você entra numa unidade de informação que já tem normas pré-estabelecidas e você vê... Criticar o que está ali. O que isso pode afastar no usuário? Quando eu entrei no Museu Geude, por questão de tradição mesmo, a gente tinha o costume de abrir as janelas, as portas laterais. Eu falei, não, a biblioteca ela tem que ser um organismo emancipatório, que a pessoa que olhe lá de fora pense que aqui não é um lugar não é um lugar fechado. Então, o que acontece? Abrir as portas e as janelas, as pessoas começaram a ter acesso às bibliotecas, começaram a falar, nossa, que legal, eu pensei que aqui era um órgão administrativo. Vocês têm ideia? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença para o usuário. Então, acho que a gente tem que começar a questionar esses detalhes, começar a questionar a censura, olhar para nós mesmos, estranhar o conhecido, porque enquanto a gente está ali inserido, a gente está no automático. E analisar, peraí, o que eu estou fazendo? Não será uma forma de censura? Lembrando que temos a censura burocrática, a censura técnica, a censura punitiva. Essas censuras aparentemente se mostram de maneira escancarada. A gente pensa, né? Mas não, elas estão ali nas entrelinhas, que eu chamo. Elas estão ali de maneira bem sutil, que às vezes até passa despercebido nas bibliotecas. Eu quero trazer aqui para vocês, antes de eu terminar aqui, uma indicação de filmes nesse tempo de quarentena, para a gente refletir justamente isso sobre a censura nos livros, nas bibliotecas. Então, eu quero puxar aqui uma indicação. Quem já deve ter assistido, A Mina que Roubava Livros, justamente fala da queima nazista, né, com os livros. O Menino do Pijama Listrado fala também da censura, fala do plano ideológico. Por quê? Mas o Menino do Pijama Listrado não fala escancaradamente do livro, mas ele, vou dar uma breve indicação, porque o menino, o amigo do Shimon, ele quer ler livros de criança, enquanto juvenis também. Ele é um menino que gosta de jogar bola, que gosta de brincar. Mas não, quando ele senta para estudar, vem o professor e mostra, não, que tem que ler livros nazistas.
Então, esses ganchos é sempre bom a gente parar para pensar, para questionar. Por isso que eu indico o menino do pijama listrado. Tem outras cenas que também falam sobre a questão da educação, que eles só tinham que ler livros biológicos. Né? O filme O Bom Homem, justamente ele é um professor universitário. Ele foi chamado na hashtag porque ele escreveu um livro e que era contra blasfêmias contra Hitler, né? Era uma blasfêmia contra Hitler. E aí ele vê os estudantes alemães entrando nas universidades, na hora que ele está dando aula, taqueando os livros para atearem fogo na praça da universidade. O livro é Um Bom Homem. É muito bom também. E eu quero trazer um filme aqui chamado O Fotógrafo de Mauthausen. Tem na Netflix esse filme, só que, assim, não fala de livros, mas fala de documentação. Mauthausen fica na Áustria, então ele era um fotógrafo, ele foi escolhido para trabalhar no campo de concentração. Ele era prisioneiro, mas foi escolhido pelos nazistas para fotografar o dia a dia do campo de concentração. E ao mesmo tempo que ele trabalhava para os nazistas, ele era obrigado a trabalhar para os nazistas, ele tirava fotos do cotidiano de opressão que eles viviam. E ele começou a esconder em meio às pedras. Assim, nos campos, ele começou a esconder nas areias. E o que foi que ele fez? Isso serviu como prova quando o campo foi liberto. Ele divulgou todas essas fotos como é que eu posso falar? Assim, ele divulgou as fotos todas no coisa que teve contra os nazistas, né? Então ele fez e apontou quem foi o nazista que fazia aquelas maldades. Ele tinha como provar. Então a questão da documentação aí é muito forte também. E a gente falou de memória desde a Revolução Francesa, falamos de Estado Novo, falamos de Vargas, falamos de Hitler, falamos também a crítica para a gente também, para a gente nos analisarmos, mas também, gente, a gente tem que olhar a nossa situação atual. O nosso presidente, ele disse que em 2021, tá no portal do G1, que em 2021 vai mudar a questão dos livros didáticos. Ele disse que tem que parar com essa ideia, ele acha que a gente tem um plano ideológico de Paulo Freire. E vai acabar essa ideia dos livros didáticos. Ele falou que tem muita coisa escrita nos livros didáticos. E aí ele falou que em 2021 isso vai mudar. Eles mesmos vão começar, eu acho que é a companhia dele, vai começar a mudar esses livros. Então ele vai começar com os livros didáticos. Olha só o poder. E aí a gente tem que ficar atento, porque começa livro didático, a Alemanha começou assim, Getúlio Vargas começou assim com os livros didáticos, olha aqui, ó, quem não lembra, isso aqui são cartilhas. Isso aqui são cartilhas didáticas para as crianças. Começamos a ver um plano ideológico aí. Ele já disse que em 2021 isso vai mudar. Tem muita coisa escrita, vai começar a trabalhar aí para a galerinha aí que ele chama. Né? Então, outra coisa que eu puxo também é a questão do governo de Rondônia. Rondônia falou, a Secretaria de Educação de Rondônia elaborou uma lista de livros que deveriam ser tirados das bibliotecas escolares. E aí, por investigar, a Secretaria de Educação de Rondônia disse que não procede esse memorando, mas aí foram investigar a fundo e realmente o que aconteceu foi que eles recuaram com a ideia de tirar esses livros das bibliotecas. Porque um dos representantes era a PSL, e aí ele disse que não procede, mas investigando a fundo foi realmente. E nessa lista, os autores que tinham que ser tirados das bibliotecas era Machado de Assis. Se a gente for analisar realmente, o Machado de Assis é excelente, ele escracha muito a sociedade do Rio de Janeiro, da traição. Vejam só, tudo. Eu acredito que existiu realmente esse memorando com essa lista, porque tudo que os conservadores, o plano ideológico do poder não quer, que é blasfêmia contra a família, o tradicionalismo,
Caio Fernando de Abreu também estava nessa lista, justamente tem preconceito com ele. Vários, Kafka estava também. Então, a gente tem que começar. Eu trago aqui um pouco do Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, ele comparou um pouco a censura, que nós somos sapos, porque ele falou que o sapo, quando ele é colocado numa água, que começa aos poucos ferver, ele não morre ainda. Ele só vai morrer quando a água já estiver realmente fervendo. Aí ele questionou assim, que será que a gente está esperando essa água ferver? Porque a censura, ela está se mostrando assim. Ela vai se mostrar de forma bem devagar. A censura hoje em dia, o Paul diz que o poder hoje em dia ele não vai mais te censurar de forma explícita, ditadura militar, a gente não deve esperar dessa forma. Ele vai chegar de mansinho, como quem não quer nada, vai começar a trabalhar atualmente. Tanto é que o nazismo começou assim, né? O plano ideológico foi através da propaganda. Isso não tem, é sutil, não tem problema fazer isso. Não tem problema tirar aquele autor, mas a gente coloca outro autor. A gente tem que ter cuidado com esses diálogos. Vamos tirar tal autor, mas não tem problema. A gente coloca a obra de outro autor. Mas por que a gente vai tirar essa obra? Vocês estão entendendo? Então, a gente, como bibliotecários, agora a nossa missão é ficar atento. 2021 tem aí. O presidente falou que 2021 ele vai mudar esses livros didáticos. E aí a nossa missão vai ser justamente aí, nos questionarmos as nossas práticas, justamente aí o que vai vir. Tá bom, pessoal? E aí? Oi, Alê. Gente, vocês não estão me ouvindo, mas eu tô aqui. Vocês não estão me vendo, né? Mas eu tô aqui. A gente peça desculpa de novo para todo mundo que entrou e não viu a outra pessoa. A gente já descobriu que tem uma incompatibilidade entre iOS e Android, os Instagrams. Enfim, mas foi muito bom ouvir a Alessandra. Já gostava antes e hoje com uma pesquisa muito mais consolidada, incrível. O pessoal aqui da comissão também tá parabenizando muito, muito didática. Amei as fotos que você preparou para mostrar, porque o Instagram não permite a gente projetar, né? Então, assim, acho que todo mundo que está aqui gostou. Uma galera que... Tá. Olha, já tinham chegado... Deixa eu ver quantos. Algumas perguntas aqui. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem ir mandando, que o pessoal está anotando. Eu vou fazer essas 2, 3 primeiras aqui. E aí a gente vai para as perguntas dos comentários. A primeira pergunta é: o que você acha da escola sem partido e o que pode afetar os bibliotecários? A escola sem partido também é um problema. É que eu estou pesquisando agora mais a fundo, na verdade, porque assim, você não vai poder dar a tua ideia. Isso também é um outro problema que acredito que, se isso perpetuar, vai chegar para a gente que é bibliotecário. Então, o que eu acho da escola sem partido, que é uma missão que a gente vai ter que trabalhar, aí vamos ver realmente se isso vai acontecer, que a gente vai ter curso. Porque esse é o problema, sabe? Eu observo que quando a gente ainda está na ideia, vamos disseminar informação, mas quando chega uma pressão, é aí que a gente vai ver quem realmente está para disseminar informação, porque essa escola sem partido eu puxo para a ideia lá, isso me lembrou do nazismo lá, porque os bibliotecários, até então, no tempo do nazismo, eles estavam trabalhando tranquilos. Chegou a ditadura nazista, eles tiveram que escolher. Ou eles escolhem trabalhar, ou seja, submeter, ou eles escolhem se afastar. Tanto é que, só para puxar o gancho dessa ideia, Felipe, um bibliotecário, ele foi excluído justamente porque ele não aceitou essa ideia nazista. Então, a questão da escola sem partido, né, eu tenho medo, na verdade, eu tenho medo dessa questão da escola sem partido, porque tu não vai poder dar a tua ideia, tu tem que apenas dar a tua aula ali totalmente neutra, da neutralidade. E tem outra pergunta?
Sim, a segunda pergunta é como trabalhar a censura nas disciplinas de política de elaboração de acervo, catalogação, indexação. Sim, essa é justamente a minha. Eu fiz a estágio docência em História das Bibliotecas. E, infelizmente, eu vi que justamente a gente fica no clichê da censura. A gente não fica na censura crítica. A gente fica jogando a culpa da censura para o poder, para o alto poder. Então, o que a gente tem que começar a trabalhar é puxando a ideia de Gilberto Velho. Ele fala de antropologia urbana, mas ele puxa uma metodologia justamente para a gente estranhar o conhecido. Então, eu acho que a gente começa a trabalhar a censura técnica, censura burocrática, restrição de acervos. A gente começa a se questionar. Até nas nossas visitas em bibliotecas, a gente tem que questionar, analisar justamente isso. Eu acho que é justamente parar um pouco, não parar, mas ficar excluindo um pouco essa questão de censura punitiva. Ditadores, vamos supor, da Biblioteca de Alexandria, queimar os livros. Isso me inquietava, porque vai muito mais além a censura. Então, a gente tem que sempre buscar. Quem quiser as outras ideias, tem várias pesquisas ainda de censura de Valdomiro Berqueiro, que eu gosto, que ele fala. Tem também alguns artigos mais aprofundados que falam desse tipo de censura. Mas são artigos mais internacionais, gente. Não tem, pelo que eu vi, não tem muitos artigos nacionais falando dos outros tipos de censura nas unidades de informação. Então, aí é um outro trabalho de buscar, traduzir, mas vale a pena. Ali, a terceira pergunta veio de uma página de coaching que segue a gente, inclusive eles participam bastante e acho que tem um pouco a ver. Calma aí, deixa eu ver. O coaching pode ajudar na autocensura? Coaching? Pode ser porque coaching tu trabalha, né, o próprio eu ali, as tuas próprias dificuldades, as tuas próprias falhas. Então, pode ser sim, o coach pode trabalhar a autocensura. Porque tu falares em autocensura, aí tu vai ter que olhar para si. Então, isso aí tu vai ter que se autocriticar. Então, se a pessoa tiver apta a se autocriticar, pode ser sim, de boa. Tanto é que quando eu me tornei bibliotecária, eu comecei a me autocriticar muito, buscar de todas as formas a não passar uma imagem de opressiva, de estar tentando, sei lá, ofuscar a pessoa da biblioteca. Então, isso vai requerer muito da pessoa se autocriticar constantemente. Outra que tinha chegado é qual o paralelo entre a censura na época Vargas e no governo atual? Essa também foi nossa aqui mesmo da equipe, porque você, no paralelo que você traçou, falando do passado, podia estar descrevendo hoje, inclusive. Nossa. E aí, assim, qual o paralelo que a gente consegue traçar entre essas épocas? Gente, esse paralelo, quando eu fico analisando o Getúlio Vargas, Estado Novo, eu sei que tem muita gente que fala de Estado Novo, mas eu estou buscando a questão da minha área, da economia. Quando eu analiso hoje em dia, não vejo diferença nenhuma, praticamente. Porque começa com essa ideia nacionalista, vamos crescer a economia. Getúlio Vargas começou com isso, vamos crescer a economia. Começou criticando os autores, aí vai começar agora a perseguir, que em 2021, como eu falei, você já vai estar. As crianças estão sendo criadas ideologicamente. Getúlio Vargas usava isso. Então, eu não estou vendo, gente, sinceramente, quem puder me ajudar, eu não estou vendo quase diferença nenhuma. Eu estou vendo muita similaridade com o governo getulista. Então, por isso que eu fico um pouco preocupada, porque futuramente, o que isso pode vir a ser, né? Porque isso vai perseguir autores, e aí? Como é que vai? Então, para mim, está muito parecido. Agora, quem conseguir ver uma diferença aí, estamos aí para conversar.
Sim, tem uma pergunta que chegou aqui agora já dos comentários, que foi dividida em três partes, mas eu vou juntar ela aqui. Os catálogos são produtos essenciais das bibliotecas e constituem objeto de direito à informação básico que deve ser oferecido de forma proativa. Conheço bibliotecas universitárias de instituições públicas que têm a cultura da censura burocrática por meio do não oferecimento de catálogo, fruto da falta de sustentabilidade de contratos com sistemas de gerenciamento. Você consegue vislumbrar uma base argumentativa sobre esse tipo de censura no combate à ineficiência da manutenção institucional de nossas bibliotecas? Consigo. Eu vejo que os bibliotecários eles têm um certo medo, um certo, como eu posso falar melhor? Um certo medo de sair do status quo. Eles têm um certo medo de questionar, porque geralmente a gente que trabalha numa unidade de formação, a gente está também abaixo de alguém que também rege aqui uma unidade de formação. Então, eu vejo isso, um certo medo de ir lá questionar por que eu não posso fazer um pouco diferente, por que não conversar. Então, essa questão a etiquetagem, ela também é uma forma de censura, que eu trago aqui no meu artigo, porque tem bibliotecários que buscam esquecer alguns livros, porque não interessa muito, então eles deixam catálogo com umas 3 palavras ali, não querem muito se aprofundar naquela ideia. Então, de certa forma, também é uma forma de censura. Por isso que eu sempre busco a questão do coach, da autocensura. Realmente, tem sempre que se analisar, todo dia, nas situações. Pode ser chato? Pode, né? Tu ficar sempre se analisando. Mas eu acho que tem que sempre ficar nessa ideia aí da etiquetagem, a etiquetagem, bibliotecários que não se interessam muito por onde está, depois eu catalogo, depois aí vai ficando, mas eu vim lá na frente que é um livro. Só porque eu não me interesso muito, então esse é um problema também a ser visto, a ser analisado, autoanalisado. Ale, primeiro que estão pedindo aqui para você mandar uma lista de referências. A Ale já tinha mandado alguns artigos, mas se você quiser acrescentar esses filmes, enfim, que você foi indicando aí, essas fotos, não sei se você tem salva, a gente divulga, ou você divulga, também pode seguir lá ali, ela é super acessível. Tá. Também tinha chegado um recado de um. Tá, vou deixar para dar no final. O pessoal pediu para você comentar a questão da pedagogia do oprimido e da censura. Acho que a gente ainda tem 8 minutos. Da pedagogia. Gente, eu sou freire, super freiriana. E se eu contar uma coisa para vocês, que vocês podem querer. Eu já vi professores de biblioteconomia que não querem, não me disseram para eu não muito passar para os alunos freire. Porque assim, né, eles usam a desculpa, é interessante isso, que eles usam a desculpa que a galerinha está entrando jovem demais nas universidades e que não é para logo botar Paulo Freire para ler. Então, aí, eu só estou contando essa história para vocês porque eu fui logo censurada logo no meu início acadêmico, depois que eu estudei censura, né? A questão do freiriano, para mim, a política do oprimido, nós somos, né? Nós já estamos ficando oprimidos. Então, a minha ideia é que a gente tem que ir avante, a gente tem que ser bibliotecário progressista mesmo, e a gente vai ter que ser resistência. Infelizmente, a gente vai ter que ser resistência, vai ter que trabalhar a ideologia freire. Não chamo ideologia freiriana, porque eu também não gosto de termo ideologia freiriana, porque nosso presidente falou que essa ideologia está acabando com os estudantes. Então, é um pensamento emancipatório. Então, a minha ideia de Paulo Freire é que a gente realmente trabalhe, e ele também. É isso que eu sinto um pouco de falta, né, de bibliografias, de biblioteconomia, que a gente devia trazer um pouco esses autores mais críticos também
A gente ainda não sei nas outras escolas de biblioteconomia, mas no que eu já vi, a gente está ficando ainda muito na padronização técnica. Pouco a gente questiona, pouco a gente estuda a teoria também faz a gente se emancipar, faz ter um olhar mais crítico. A gente não tem que deixar isso só para pós. Então, eu acho que, Sim. sabe, tem muito isso nas escolas. Vamos trabalhar eles na padronização, no que a gente também é bom na técnica. Mas também bora trabalhar a questão crítica. A gente não vai aprender isso só numa PUC. Então, isso quando eu comecei a ter essa ideia para trabalhar com os alunos de biblioteconomia, eu fui logo no início barrada. Não, eles estão chegando agora, são novinhos, eles vão querer enlouquecer. Aí tá bom, né? Eu fiquei assim, eu nunca pensei que isso viria para mim. Mas aí eu estou conseguindo aí buscar superar essas barreiras aí também de opressão. A gente busca no diálogo, né? A gente tem outras alternativas. Então é isso. Ale, novamente a gente agradece a sua participação. De pronto já aceitou. O pessoal aqui, o Vitor também, está mandando um beijo pro Getú, pro Ale, que a gente acompanha nas redes. Dizer parabéns pela pesquisa, a gente gosta muito de te acompanhar. Tem alguns recados aqui que a gente quer dar. Subiu hoje o vídeo da professora Gabriele Thanos e do Rafael Cavalcante no YouTube. Daqui a pouco a gente vai fazer a divulgação, mas quem quiser já lá. E a Cláudia Souza, que é a bibliotecária em construção, acho que ela está aqui na live, acho que sim, estão organizando sobre a atuação de arquivistas, bibliotecários e museólogos em épocas de pandemia. E é isso, lembrar todo mundo que hoje a gente faz um mês de live com essa live maravilhosa. Uma pena eu não estar aparecendo aqui, mas a gente está muito feliz. Amanhã a gente vai ter a live da Helena de Lemos, que é uma bibliotecária pela UNB e mestre em biblioteconomia lá pela Universidade de Califórnia. Ela trabalha lá nos Estados Unidos. Também foi sugestão aqui no sábado. Ela vai falar sobre coleções especiais em bibliotecas acadêmicas dos Estados Unidos em tempos de pandemia. E é isso, gente. De novo, eu peço desculpa por não estar aparecendo. A gente já descobriu onde está o erro, mas a gente ainda não sabe como superá-lo. Também informar que vai ter várias novidades por aí. A gente está repensando e com as sugestões que foram mandadas ao longo do mês. E aí, o pessoal está falando aqui para você dar suas palavras finais, agradecimentos. Uhum. Vou dar sim. Quero agradecer a página, né? Porque esse tema realmente me atiça, gente. E eu quero falar para quem assistiu a live, quem se interessa pelo assunto, eu estou aí, né? Eu gosto muito de ficar pesquisando as coisas que eu fiz aqui. Então, quem tiver, assim, quem quiser fazer parcerias para escrever artigos sobre o assunto, eu estou aí, a gente pode debater até ideias. E eu já quero aproveitar a oportunidade para quem quiser também fazer parceria, estou com uma ideia aí de artigo. Então, eu quero agradecer a todos também que participaram, eu gostei muito das perguntas assim, vou ficar pensando nessas perguntas depois também. Mas é isso, quero agradecer a todos.